Aqui a gente tem mais duas funções extremamente úteis para a formulação de consultas SQL, que são as funções exists e a função unique. Ambas são funções booleanas, ou seja, o resultado delas é sempre um valor true ou um valor false. Elas normalmente são utilizadas de forma aninhada nas consultas, ou seja, a gente tem uma consulta externa principal e aí essa consulta na cláusula where ela especifica uma dessas funções e aí dentro dessa função, do escopo dessa função, a gente passa uma outra consulta. Um exemplo é, a gente tem aqui select asterisco from uma certa tabela, vamos chamar de T, e aí a gente especifica a cláusula where, e aí dentro a gente usa essa função, por exemplo, exists, e a gente abre parênteses aqui, especifica uma nova consulta aqui dentro, select alguma coisa, e aí fecha e acaba o escopo da consulta. Ou seja, essa consulta interna aqui, ela vai retornar um conjunto resultado, e esse conjunto ele pode ser vazio ou não vazio. Então, a gente pode associar o uso dessa função exists à verificação se um certo conjunto está vazio ou não está vazio. Ou seja, ela é true quando existe alguma coisa, ou seja, quando o resultado não está vazio. E ela é false quando o resultado está vazio, mas a gente pode utilizar not exists, ou seja, not exists é true quando não existe nada, ou seja, quando o resultado está vazio. Então aqui poderia ser exists ou not exists. Percebam que a gente pode utilizar isso para representar o nosso quantificador existencial que a gente estudou lá no cálculo relacional. E essa outra função aqui, a função unique, ela vai retornar true sempre que essa consulta interna aqui não contiver duplicações, ou seja, contiver apenas valores distintos. Ou seja, a gente vai utilizar o unique da mesma forma como a gente utilizou o exists, nessa mesma posição aqui, a gente tem uma consulta externa, select, asterisco, from t, where, e aí a gente especifica aqui o nosso unique, e aí ele vai testar o nosso conjunto resultado dessa consulta interna e verificar se existe ou não duplicações. Então é importante não confundir esse unique com a nossa constraint unique que a gente já estudou antes, né? Elas são utilizadas para coisas completamente diferentes, então não confundam com a constraint. A constraint ela é aplicada em uma determinada coluna de uma tabela para que a gente, toda vez que vai inserir uma nova tupla, ela verifique se a coluna vai conter um valor duplicado ou não. Aqui a gente tem uma consulta aninhada que utiliza essa função exists. Eu vou pedir que vocês deem uma pausa e analisem essa consulta e daqui a pouco a gente conversa sobre ela. Pode dar a pausa agora. Bem, então retornando da pausa, a gente vê que essa consulta ela tem a projeção do primeiro e do último nome dos funcionários que estão armazenados aqui nessa tabela employee, e a gente tem duas condições para que esses funcionários sejam retornados. A primeira condição é que eles tenham algum dependente, ou seja, tem que ter algum resultado aqui nessa consulta, não pode ser vazio. E da mesma forma, não pode ser vazio esse conjunto resultado aqui, onde a gente vai estar selecionando os departamentos onde esse funcionário ele é o gerente, ou seja, o código do gerente do departamento é o código SSN lá do funcionário. Então, resumindo, essa consulta retorna os funcionários que têm algum dependente e que são, aqui tem o I, né, e que são gerentes de algum departamento. Então a gente tem que a nossa função exists, ela pode ser associada ao nosso quantificador existencial que a gente estudou no cálculo relacional, onde a gente tem existe um x que p de x. O problema é que a gente não tem no SQL uma função para representar o nosso quantificador universal. E aí a gente tem que fazer um artifício, que é a transformação de um quantificador para o outro através daquela chamada dupla negação. Então, só revisando, quando a gente tem o quantificador universal para todo x, p de x, a gente transforma isso aqui em uma dupla negação do quantificador existencial, ou seja, não existe um x onde não p x. Então,
A gente tem aqui embaixo uma primeira consulta utilizando essa dupla negação, onde a gente precisa utilizar, na verdade, um quantificador universal, e a gente faz isso através desse artifício. Então, vou pedir também que vocês analisem, deem uma pausa nesse vídeo e daqui a pouco a gente retorna para eu explicar melhor como é que está funcionando essa consulta. Então, voltando da pausa aqui, a gente tem a consulta listar primeiro e último nome dos funcionários que trabalham em todos os projetos controlados pelo departamento de número 5. Então, veja que a gente tem aqui esse termo todos, né, um termo bem forte que faz a gente precisar do quantificador universal. E aí, como a gente não tem um quantificador universal, a gente faz a dupla negação. Existe mais de uma forma de fazer a dupla negação. Essa é uma primeira forma aqui, a gente vai ver outra daqui a pouco. Tá? Então a gente tem aqui a projeção do primeiro e último nome da tabela employee, e aí a gente faz not exists, e aí essa negação aqui, essa primeira negação, e aí dentro a gente faz um artifício onde a gente tem duas consultas e a gente separa elas através de um comando except, que é uma diferença entre as duas. Ou seja, aqui a gente vai ter um conjunto resultado de todos os códigos de projeto que são gerenciados pelo departamento de número 5. Então vamos dizer que o departamento de número 5 gerencia o projeto 2, o 5 e o 8. E aqui a gente vai ter todos os projetos, todos os códigos de projeto onde um determinado funcionário trabalha. Então, vamos supor que ele trabalhe nos projetos 2, 5, 3 e 8. Então, veja que quando eu faço a subtração aqui, 2, 5 e 8, e subtraio isso, eu vou ter um conjunto vazio, tá? Porque 2 está aqui, 5 está aqui e o 8 também está aqui. Esse funcionário ele trabalha em todos os projetos que são gerenciados pelo departamento de número 5 e trabalha em mais alguns. Vamos supor que isso aqui poderia ser gerenciado pelo departamento de número 10. Mas isso não faz muita diferença, né? Porque o que importa aqui é que ele trabalha em todos os projetos do departamento número 5. Então, como a gente retorna um conjunto vazio, esse not exists vai retornar true, ou seja, vai fazer com que a nossa cláusula aqui where, né, seja validada para um determinado funcionário e ele seja incluído no nosso conjunto resultado, ok? E em um outro cenário aqui, a gente poderia ter que esse funcionário trabalhasse apenas nos projetos 2, 5 e 3. Então, quando a gente fizesse uma subtração desse conjunto com o segundo conjunto, o 258 menos o 253, a gente teria um certo resultado aqui que seria o 8, ou seja, esse 8 ia representar um projeto do departamento número 5, mas que esse determinado funcionário ele não trabalha, ou seja, então como veio algum resultado aqui nessa consulta, a gente vai ter um false aqui nesse not exists, e tendo false, esse funcionário que está sendo testado aqui, ele não vai ser incluído no conjunto resultado. Aqui a gente tem um outro exemplo, mas que representa a mesma consulta, ou seja, a gente quer retornar os funcionários que trabalham em todos os projetos geridos pelo departamento de número 5. Só que ela está utilizando um not exists aqui e um not exists aqui, ou seja, é uma outra forma de utilizar o nosso quantificador universal através da dupla negação. Eu vou sugerir que você dê uma pausa agora no vídeo e analise um pouco essa consulta e depois eu retorno para poder falar mais detalhes sobre isso. Então pode dar uma pausa agora. Então, retornando, a gente pode descrever essa consulta em linguagem natural dessa forma como está aqui embaixo. A gente quer listar os nomes dos empregados, que é o que a gente está fazendo aqui, para os quais não existe, ou seja, não existe, está aqui, um projeto gerido pelo departamento de número 5, está nesse trecho aqui, em que eles não trabalham, que é esse outro trecho aqui. Ou seja, se a gente tem um projeto gerido pelo departamento de número 5 e ele não trabalha, esse funcionário não pode fazer parte do conjunto resultado.
Então, quando isso daqui dá true, o funcionário que está sendo avaliado na tupla, ele não pode fazer parte do conjunto de resultados. A gente só quer que seja incluído quando isso tudo aqui dá false. Então, por isso que a gente usa o not exists. Então, veja que aqui a gente seleciona todos os códigos de projeto gerenciados pelo departamento de número 5, e aí a gente busca aqui as alocações, a gente chama de alocações B, onde as alocações sejam para esses projetos, sejam geridos pelo departamento de número 5, e que não exista uma alocação, né, para esse código de projeto e para esse código de funcionário. Ou seja, se a gente quer listar os nomes para os quais não existe um projeto gerido pelo departamento de número 5 em que eles não trabalham, então a gente vai ter todos os funcionários, né, que trabalham em todos os projetos geridos pelo departamento de número 5. Então aqui é um exemplo onde a gente vê que a gente não precisa necessariamente utilizar uma consulta SQL como parte desse operador in aqui. A gente pode utilizar aqui valores explícitos, ou seja, manualmente informados na formulação da consulta. Esses valores podem ser inteiros, podem ser caractere, pode ser qualquer valor que a gente queira, dependendo do tipo também que a gente está comparando aqui em relação a essa coluna aqui. E aqui embaixo a gente tem, só para reforçar, que a gente pode renomear todas essas colunas aqui que a gente está projetando. Veja que nesse caso a gente está projetando valores da tabela employee, mas que são utilizados em contextos diferentes. Aqui é employee representando os próprios empregados, e aqui é employee representando os supervisores desses empregados. E como a gente quer mostrar o nome dos dois, isso teria uma ambiguidade, então a gente renomeia para employee name e supervisor name.